Fala, torcida do Mengão! Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Mengão que entra em campo hoje, segundona aí. Somos acostumados a ver o Flamengo jogar no final de semana. Agora ficou para segunda-feira, o líder Malvadão aí manter a liderança, né? Um jogo contra o Vitória. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje. 25/8, torcedor do Flamengo, torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte na área, hein? Flamengo joga hoje pelo Brasileirão, então daqui a pouco tem notícias ao vivo do Flamengo, direto do Maracanã para você. Mas Vitória, jogo no Maracanã. Débora Gares, o povo quer saber notícias do Flamengo pro jogão de hoje. Tudo bom, Escobar? Beleza. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Olha, pela primeira vez, o técnico Felipe Luiz vai poder repetir o time, isso desde a final do Carioca. Não vinha sendo possível por conta de suspensão, de lesão e também por conta daquela rotatividade, né, para poder dar conta de tantas frentes nas quais o Flamengo atua. Dessa vez vai ter a semana livre depois para poder recuperar jogador, né, para poder treinar, e no momento só tem o Pulgar no departamento médico se recuperando aí da cirurgia no pé. Provável escalação, então, vamos acompanhar juntos: Rossi no gol, Varela na lateral direita ou Emerson Royal, na zaga Léo Ortiz ou Danilo, que está à disposição também do treinador, ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, no meio-campo Jorginho, Saul e Arrascaeta, lá na frente o Plata ou Luiz Araújo, o Pedro e o Samuel Lino, lembrando que o Lino, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandro estão na lista larga do Ancelotti. Também vive aquela expectativa, né, de serem convocados logo mais para a seleção, quem sabe? 50 mil ingressos foram vendidos já para essa partida, Escobar. Pois é, a torcida do Flamengo esperando a festa dos marmanjos, logo mais, mas a garotada do Flamengo já fez festa aí, no Maracanã, no sábado, né? Exatamente, fizeram festa por aqui na disputa da final da Copa Intercontinental Sub-20, que é o Mundial e que o Flamengo conquistou pela segunda vez, se tornou bicampeão. Jogo que foi eletrizante, foi nos acréscimos, né? Acabou sendo vencido nos pênaltis. Primeiro o Lohan abriu o placar para o Flamengo, o Barcelona virou nos acréscimos. Aí sim o Iago, capitão e zagueiro, no último lance da partida levou esse jogo para os pênaltis, e aí brilhou a estrela do Léo Nanete, goleiro que defendeu duas cobranças. Vou chamar aqui o seu Cláudio, que é vendedor aqui dos arredores do Maracanã, há mais de 50 anos, vendeu muita faixa por aqui no sábado? Eu só na entrada do jogo eu vendi umas 80 faixas, eu trouxe só 100 faixas, tá entendendo? Né? E aí depois, quando acabou o jogo? Aí acabou o jogo e eliminou as faixas todas. Os meninos é menino de ouro e o placar de hoje vai ser... Hoje vai ser quanto? 4-0 Flamengo. Confiante, tá vendo? Só ele vendeu 100 faixas no sábado e ainda tá na expectativa de mais uma vitória hoje, Escobar. Eu volto com Malvadinho você. já foi campeão, hoje é a vez do Malvadão. Valeu, Débora. Uma semana depois daquela goleada de bola, porque o Corinthians conquistou uma vitória muito importante para dar tranquilidade para o Dorival trabalhar e preparar o time para quarta-feira, que tem jogo pela Copa do Brasil, porque os desfalques são muitos, então é importante as soluções que ele vem encontrando aí. Vamos falar do Flamengo? Então a gente vai dar uma passadinha no Maracanã, local em que o Flamengo vai receber logo mais à noite o Vitória. Débora Gara está lá e traz as informações de como o atual líder do campeão brasileiro, do Campeonato Brasileiro, está se preparando para essa partida. O time quase completinho, né, minha amiga? Bem-vinda ao Taon. Exatamente, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. O técnico Felipe Luiz praticamente não tem desfalques, vai poder montar esse time à vontade. A única exceção é do volante Pulgar, que ainda está se recuperando de uma cirurgia no pé. E isso é muito raro, viu, Joana, o Felipe Luiz ter essa oportunidade de, por exemplo, repetir a escalação que venceu o Internacional e avançou na Libertadores. Isso ainda não acontecia desde o final do Campeonato Carioca, tanto por conta de lesão, de suspensão, ou até mesmo pela agenda,
fala, né, a necessidade de você rodar os jogadores por conta dos muitos compromissos. Como o Flamengo não tem jogo no meio de semana, né, tá fora da Copa do Brasil, vai ter tempo depois para recuperar os jogadores que forem a campo logo mais e para poder fazer os treinamentos visando as próximas partidas. Vamos conversar então sobre a provável escalação. Eu tenho uma colinha aqui só para não correr o risco de errar, mas a gente deve ter Rossi no gol, que tem participado de todos os jogos, o Varela na lateral direita ou o Emerson Royal. E aí, na zaga, o Léo Ortiz ou o Danilo, ao lado do Léo Pereira e o Alexandro na lateral esquerda. E lembrando que esses jogadores, Joana, também vivem essa expectativa de repente aparecer nessa lista do Ancelotti, viu? São jogadores que estavam na lista larga. O Léo Ortiz, o Léo Pereira e também o Alexandro, aí mais veterano aí de seleção brasileira. Bom, no meio-campo, Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Lá na frente, o Plata ou Luiz Araújo, o Pedro e o Samuel Lino, que é mais um que também vive essa expectativa aí de quem sabe aparecer o nome dele, né, nessa convocação. Ele encaixou muito bem nesse time do Flamengo, viu? Um dos reforços que veio nesse meio de ano e que está se destacando com o grupo. O Flamengo voltou de Porto Alegre, passou uns dias lá direto, né? Vamos lembrar que teve jogo tanto pela Libertadores quanto pelo Campeonato Brasileiro, voltou já treinando na última quinta-feira, teve uma folga na sexta, final de semana de trabalho, logo mais jogo no Maracanã, que vai estar cheio, viu? Porque a gente teve mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. Um Maracanã que inclusive teve cheio também no sábado, né, Joana? 45 mil pessoas vieram aqui para acompanhar o final da Copa Intercontinental Sub-20. Isso aí, a torcida compareceu para empurrar também a base do Flamengo, que venceu o Barcelona nos pênaltis para conquistar o bicampeonato dessa competição. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, Joana, além do calor, o torcedor do Flamengo, o rubro-negro, está com a camisa vestida desde sábado. Pra você ver como é que tá a situação, viu? Mas é todo mundo empolgado mesmo. O jogo de hoje começa às 9 horas da noite, transmissão aqui no Sport TV e no Premier também, minha amiga. Combinado, Débora Gares, trazendo as últimas informações, então, do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. E com o Felipe Luiz tendo quase o time inteiro, né, para poder escalar os 11 que enfrentam o Vitória logo mais à noite. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Flamengo, pessoal, que entra em campo hoje, na segunda-feira. A gente é acostumado aí com o Flamengo jogando no final de semana. Agora é na segunda-feira, jogo contra o Vitória, para manter, né, um jogo que pode manter a liderança, vai manter a liderança do Mengão. Pessoal, vamos aqui com as últimas informações com ESPN, deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Costuma desempenhar melhor o momento do Arrascaeta, e aí mesmo que mexa na defesa, nos laterais, no meio de campo, o Flamengo é de fato muito favorito, assim, se apresenta como um possível campeão do Campeonato Brasileiro de uma forma muito consistente. Um jogo valendo a liderança, ou a manutenção da liderança, ou uma perspectiva de distância em relação aos rivais, dificilmente o Flamengo deixa escapar, né? Dificilmente tem deixado escapar. O que resta ao Vitória, aquela resiliência, aquela consistência defensiva que o time passou a mostrar, principalmente depois que o Carille assumiu. Já no jogo de estreia, o Vitória perde um jogo para o Inter, em Porto Alegre, mas numa jogada muito mais casual de fim do jogo, fez uma partida bastante consistente do ponto de vista defensivo. Eu acho que essa é a chance do Vitória. Agora, é muito difícil você resistir ao Flamengo. Vitória vai ter que jogar talvez a sua melhor partida no ano, porque acho que é também o mais difícil compromisso do Vitória no ano, o Flamengo no Maracanã. E nessa semana de Copa do Brasil, o Flamengo, infelizmente para o torcedor do Flamengo, eliminado pelo Atlético Mineiro, ou seja, todo o foco para esse jogo de Campeonato Brasileiro, podendo repetir o time que jogou na Libertadores, jogou muito bem contra o Internacional, eliminando o Internacional no gigante da Beira-Rio,
Que problemaço pro professor Carille, hein? Exato. E num momento que a gente até, alguns jogos depois da pausa, você olhava o Flamengo dominante, mas com dificuldade de criar chances claras. Aquela de roda a bola, mas não cria. Mas até isso já passou, né? E assim, lógico que o Vitória vai ter essa estratégia, imagino, né? De tentar neutralizar o Flamengo, linhas mais baixas. 10 atrás e um recuado? Exato. Algo que a gente já viu bastante o Carille fazer bem feito, mas ainda assim, acho que o momento do Flamengo é ainda melhor. A tendência é que o Flamengo jogue cada vez melhor, né? Porque os jogadores que acabaram de chegar estão se adaptando ainda. Você já está vendo a dinâmica funcionando de Jorginho e Saul. Só tem o Eric Pulgar de desfalque. Você lembrou disso, né, Abel? De poder repetir a escalação. Faz tempo que o Felipe Luiz não consegue fazer isso. Então, é natural que o Flamengo seja muito favorito pelo momento, pela disposição dos jogadores, pela situação do calendário, de ter agora a semana livre, então é bastante favorito, até porque essa dificuldade de furar retrancas que foi apresentada em alguns outros jogos não tem sido a tônica das últimas partidas. Então, acho que é um dia de amplo favoritismo dos dois líderes do campeonato. 10 atrás, um recuado e o Carille no banco. E talvez nem assim dê o DNA defensivo. Hoje o Vitória precisa de DNA defensivo. Como lembram os amigos Oswaldo Pascoal e Rafael Prats, a tática do morcego? Todo mundo pendurado lá atrás? Pendurado lá atrás. Essa é boa, hein? E talvez nem assim funcione. O Flamengo, Mari Pereira, empolgado pelo título mundial do seu time sub-20. Vitória nos pênaltis contra o Barcelona. Exato. Bicampeonato, né? Já tinha ganhado do Olympiacos no anterior. Com direito a gol de Lohan. E grande atuação do goleiro, como é o nome do goleiro aqui? Deixa eu ver aqui que me fugiu o nome do garoto. Léo Nanete. Grande atuação do goleiro Léo Nanete. Falou que recebeu mensagem do Rossi antes do jogo. Mais de 45 mil pessoas, isso que é legal também, hein? Demais. E gol do Lohan, mais de 45 mil pessoas no Maracanã para ver a garotada do Sub-20. E a gente sabe, o cara que vai no Maracanã e vê essa molecada do Sub-20, ele pode estar vendo um futuro ídolo rubro-negro. E às vezes o futuro técnico rubro-negro. O caso do Felipe Luiz, que vinha até desde o Sub-17, né? O Felipe Luiz foi campeão no Sub-17, não foi? Do mundo? Foi. Como técnico, né? E é isso. E a empolgação do torcedor na base, no profissional. Olha lá, parece o jogo do profissional. Um momento iluminado também por conta de um clube que um dia resolveu botar a sua casa em ordem, né? O Flamengo, que durante décadas foi até sinônimo de devedor no futebol brasileiro, um dia resolveu que não queria ser mais isso, que queria outra coisa na vida. Tá certo, teve uma fase, o torcedor cobrava muito, mas agora está colhendo os frutos do que plantou. O futebol brasileiro nunca pensa em plantar, ele só pensa em colher. O Flamengo está colhendo o que um dia plantou. E por falar em ex-lateral técnico, né, o Barcelona, que é dirigido pelo Belletti. O Barcelona, equipe sub-20. O histórico Belletti, autor de gol de Champions. Final de Champions, né? Muito bem, vamos falar do Palmeiras. Hoje tem Palmeiras e Sport. Deixar por último. Como eu disse que é o molinho, eu vou deixar o molho por último do Andrés Pereira. Antes a gente vai contar aqui todos os detalhes envolvendo essa guerra fria nos bastidores entre Flamengo, Palmeiras e CBF. Vamos lá. No meu Twitter, eu estou gravando esse vídeo aqui domingo, nesse momento, 8h22 da noite, tá? No meu Twitter, eu trouxe todos os bastidores dessa situação no lado do Flamengo. Vamos lá, eu escrevi o seguinte: bastidores, a CBF vinha conversando com o Flamengo e até com outros clubes nos últimos 3 dias sobre o calendário para saber a opinião dos mandatários. Ontem, no caso, sábado, a entidade comunicou o adiantamento do fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro, algo que o Rubro Negro e o Palmeiras eram contra inicialmente, prestem atenção. A CBF abordou o Flamengo com a ideia, alegando que seria do interesse do clube. Nestas conversas, BAP, presidente do Flamengo, respondeu que não queria nenhuma mudança no calendário feito por ele, sem aceitar nenhuma sugestão de ninguém. Porém, fizeram do mesmo jeito. Na visão do Flamengo, na história dos pontos corridos, jamais houve tamanha interferência na tabela. Ontem, ainda no sábado, na entrega da medalha do título do Mundial Sub-20 conquistada pelo Flamengo, BAP deixou claro para o presidente da CBF, Sami Chaldi, que iria se
inteirar sobre o assunto. O que o Flamengo fará? A informação que eu tenho, como disse primeiramente um amigo Bernardo Ramos e nós confirmamos, o clube vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, citando os dirigentes da CBF e criticando a decisão da entidade. E quando a gente fala dirigente da CBF, leia-se Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e Samir Chaldi, presidente da CBF. Por que a diretoria não tenta uma reunião com a CBF? Fiz esse questionamento e me responderam: não fará isso, e o motivo já foi citado acima. A CBF vinha conversando com o Flamengo para saber a opinião do clube sobre essa mudança no calendário e mesmo assim a entidade manteve a decisão. Ou seja, pouco se importaram com a opinião do Flamengo. Por que Flamengo e Palmeiras se sentem prejudicados? A CBF alterou o calendário do Brasileirão, adiantando o fim da competição para o dia 7 de dezembro. Antes iria até o fim de dezembro, dia 21, se não me engano. Desta forma, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para descansar e treinar, pois está fora da Copa do Brasil, agora só terá 1 semana. E o Fla ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Beleza. O tempo passou, o Palmeiras se manifestou. Pasmem. O Palmeiras se manifestou a favor. Com essa estratégia, pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade da CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 de dezembro. Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. Bom, beleza. Eu vou trazer aqui mais apuração sobre isso. Inclusive, os amigos do GE também publicaram. É basicamente a mesma apuração nossa, porque é óbvio que eles estão falando com as mesmas pessoas, não faz no menor sentido. E com certeza as pessoas estão passando os mesmos pontos, até porque... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Flamengo se sente prejudicado com mudança no calendário feita pela CBF. Rubro-negro contava com datas livres da Copa do Brasil para melhor preparação durante o Campeonato Brasileiro. A mudança do calendário do futebol brasileiro, anunciada pela CBF no sábado, irritou os dirigentes do Flamengo. A entidade antecipou o fim do Brasileirão para 7 de dezembro e adiou a final da Copa do Brasil para dia 21 do mesmo mês. O rubro-negro havia sido consultado sobre uma eventual mudança e, na ocasião, posicionou-se frontalmente contra a ideia. Desde a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo planejava contar com as semanas livres durante as fases finais do torneio para melhor preparação para a reta final do Brasileirão e da Libertadores. O clube já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil, para focar nos treinos e na recuperação dos jogadores. Boa parte do elenco é convocada por seleções e não folga nas datas FIFA. Enxergou a mudança como favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título brasileiro será o único com esse período para o descanso e preparação nas semanas de Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na disputa. A diretoria rubro-negra também se incomodou com a mudança tão grande, enquanto vê a resistência da CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de um jogo. O Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros, ou seja, a probabilidade seria alta de haver uma sobreposição de datas do Intercontinental com o brasileiro em dezembro, mas não acha justo mudar as regras no meio do percurso sem que todos aprovem. Antes da mudança feita pela CBF no sábado, se o time brasileiro conquistasse a Libertadores, teria que abrir mão da disputa da Copa Intercontinental ou da reta final do Brasileiro. A entidade faz questão de terminar o calendário em 2025 e não cogitou adiar as últimas rodadas para depois da Intercontinental, que acaba no dia 17 de dezembro, porque assim o torneio nacional só se encerraria em 2026. É isso aí, torcida do Mengão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!